Bom dia, gente. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula de hoje, que é sobre o desenvolvimento humano. Hoje a gente vai falar sobre o índice de desenvolvimento humano, tá? O conteúdo que a gente está estudando é desenvolvimento humano, só que hoje a gente vai frisar sobre desenvolvimento humano. Na última aula a gente falou sobre a pobreza extrema, né, dos países, e hoje a gente vai falar sobre o indicador de desenvolvimento humano. Para medir o grau de desenvolvimento dos países, gente, criou-se um indicador muito conhecido como IDH, que na realidade significa Índice de Desenvolvimento Humano. Na realidade não é fácil medir o grau de desenvolvimento de um país, né? Seria necessário usar vários fatores, utilizar vários critérios para poder analisar. É muito complexo você avaliar o grau de desenvolvimento humano de um país. Olha, para vocês terem ideia, né? Que diz o seguinte, que analisar o desenvolvimento de um país apenas do ponto de vista macroeconômico significa obter uma visão parcial e limitada da realidade. Se você for analisar só do ponto de vista econômico, você não vai saber da realidade do país. Por exemplo, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas o Brasil, se você for analisar, toda a população brasileira ela usufrui de uma boa qualidade de vida, né? E a gente vai ver que não é, né? Que a maioria dos que tem muita pobreza, talvez tenha muito mais pessoas pobres, carentes de alguma coisa, do que pessoas que têm toda a estrutura, né? Na realidade, o país ele peca em estrutura. Não precisa a gente ir muito longe, não, né? A gente começa da própria cidade, do próprio bairro, da própria rua, que você vê características de pobreza no nosso país, né? E para ter assim, uma visão completa a respeito do grau de desenvolvimento humano de um país, seria necessário analisar vários fatores, como vocês podem ver aí alguns indicadores econômicos que poderiam ser levados em consideração, como os indicadores sociais, aliás, indicadores econômicos que a gente já citou aqui, que poderia ser usado, né, mas não somente isolado. Seria necessário também analisar os indicadores sociais. O que seriam esses indicadores sociais? Lá no livro de vocês, na página 63, vocês podem analisar esses indicadores sociais, que é a expectativa de vida, até qual a expectativa de vida do país, né? A mortalidade infantil, a escolaridade da população. A expectativa de vida tem relação com a mortalidade infantil, né? Até quando a população vive. Um país, por exemplo, que tem média de 60 anos, as pessoas vivem no máximo 60 anos, tem uma expectativa de vida de 60 anos. Então, se é só 60 anos, é porque tem graves problemas de saúde e graves problemas sociais também, né? Econômicos também, né? Um é ligado ao outro. E a educação também, gente, que é de extrema importância, né? Como analisar o grau, o analfabetismo, né? Às vezes não basta não ter analfabeto, é necessário que tenha uma população, uma mão de obra qualificada, que a população seja qualificada. Ou seja, só saber ler e escrever não é o suficiente para, talvez, nem todos os que sabem ler e escrever têm formação, né? Então é interessante que tenha essa formação mesmo, a população, que seja qualificada, que esteja apta para servir ao mercado de trabalho, né? E também outros fatores são colocados aqui, como os políticos. É interessante que os governos sejam transparentes, que façam o bom uso dos recursos públicos, né? Administre bem os recursos públicos, que é a obrigação, eles recebem salários para isso,
por exemplo, governadores, presidentes, vereadores, deputados, todos recebem salários para governar e para nos representar. Então tem por obrigação fazer bem o uso do dinheiro público, dos recursos públicos. E outro fator importante também é a sustentabilidade ambiental, se a população realmente respeita o meio ambiente ou não, né? Então todos esses fatores deveriam ser levados em consideração na hora de medir o desenvolvimento humano de um país. Por isso que hoje não existe um indicador que seja completo, que utilize todos esses fatores. No caso aqui, eu citei alguns exemplos aí, gente, mas não é ainda os indicadores que são usados para medir o índice de desenvolvimento humano de um país, não, tá? Que a gente vai falar agora. Desde 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, calcula o índice de desenvolvimento humano de quase todos os países. Ou seja, desde 1990 que as Nações Unidas medem o grau de desenvolvimento humano no país, e o indicador que eles utilizam é o IDH, né? O IDH dos países, o Índice de Desenvolvimento Humano dos países. E os indicadores que são usados para medir o IDH de um país são esses aqui, condições de saúde, eu coloquei condições de saúde, mas não tem as condições de saúde, é um deles, né? No lugar de saúde seria educação, né? Então, condições de saúde, o outro é educação e o outro rendimento da população. Quando a PNUD as Nações Unidas vai avaliar o IDH de um país, utiliza somente esses 3 critérios aí. Aí vocês façam uma relação com aquilo que deveria ser levado em consideração também, como que a gente falou anteriormente. Vocês acham que somente avaliando esses 3 critérios aí é suficiente? Então, acho que todos aí vão chegar à conclusão que não é, né? Por exemplo, aí não coloca a questão do aspecto político, né? Não é levado em consideração, como foi colocado aqui anteriormente. A questão da sustentabilidade ambiental também não é levada em consideração. A segurança também não é levada em consideração. Só utiliza-se esses 3 critérios aí: as condições de saúde, a educação e o rendimento da população, né? Não é por isso que existe questionamentos, né, em relação ao IDH. Eu vou encerrar esse vídeo aí para continuar com a outra.